Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 13 de Hebreus. Nós vamos ler alguns versículos. Não vou ler tudo agora no início, a gente vai meditando e lendo. Então vou pedir para você acompanhar aí. Obrigado. Esqueci. Verdade. Esqueço da máscara. O desafio que nós temos é de meditar na palavra do Senhor nesta manhã, nesses primeiros versículos, é justamente o fato de que nós somos chamados a louvar a Deus continuamente. Então, eu queria que você pensasse nisso, continuamente. Na semana passada, Deus falou ao nosso coração pela palavra que há uma adoração que é semanal, que ela não é apenas, a gente não adora a Deus apenas aqui no nosso culto público, mas a gente leva esse culto para um culto contínuo. Então, a nossa vida não é uma vida durante a semana e outra aos domingos. E, de alguma forma, a gente não tem a liberdade das Escrituras para não ter o ajuntamento público, porque ele nos enche para que a gente tenha uma vida cultica ao longo da semana. E é sobre isso que o autor de Hebreus ele vai continuar falando conosco. Deus vai falar conosco por meio da palavra, desse culto contínuo, louvando ao Senhor continuamente. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus quer mostrar para nós que Ele deseja uma vida de louvor e adoração contínua do seu povo. E talvez, por isso eu quero linkar isso com aquilo que a gente fez agora, nesse momento de oração, porque Deus, e aquilo que o Senhor também tem nos dirigido para a gente fazer na meditação de Hebreus e dos Salmos no primeiro semestre, continuamente, debaixo desse tema, né? Em qualquer circunstância, adore ao Senhor. Deus deseja que nós sejamos verdadeiros adoradores e Ele está à procura de pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade, ela é uma adoração que é feita por meio do Filho de Deus. Então vamos orar nesse momento da palavra do Senhor, para que os nossos corações sejam vulneráveis a Deus, a voz dEle. Essa voz não é minha, mas é a voz do Senhor no seu Evangelho, e que a graça do Senhor, ela nos permita ouvi-lo novamente nesta manhã, pela palavra. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, e nós queremos, Senhor Deus, bendizer o Teu nome por essa palavra preservada, Tua palavra. Meu Deus, como é difícil viver sem a palavra do Senhor. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente era levado por tantas ideias, ideologias, por tantas coisas falsas, Senhor Deus, por tantas coisas mentirosas. Mas hoje, Senhor Deus, aqui estamos com a palavra, essa riqueza diante de nós. Deus, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem falado conosco, a Bíblia tem estado aberta nesta casa, Senhor Deus, isso é mérito e honra para Jesus. Não há glória nenhuma para nós. Há temor, há zelo no nosso coração, há reverência. E a nossa oração é que essa reverência cresça. Senhor, a nossa oração é que a resposta à palavra seja trabalhada por Ti. A resposta que damos à pregação do Evangelho seja impulsionada pelo Teu Espírito. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que não haja só o conhecimento das ideias da palavra, mas que haja adesão, que haja, Senhor Deus, transformação, que haja louvor, que haja júbilo dentro de nós, porque a palavra trouxe Jesus. A palavra apontou a experiência com Jesus. Nós Te glorificamos por essa revelação maravilhosa que o Senhor fez. E nós pedimos, Senhor Deus, que todos nós ouçamos a Tua voz. Ouçamos a Tua voz, ó Deus. E haja, Senhor Deus, temor e haja tremor dentro de nós. Haja, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, de conhecer o Senhor um pouco mais. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver, à luz de Hebreus 13, o desafio de continuarmos louvando a Deus continuamente. Deus tem mais interesse no culto que nós prestamos a Ele do que nós mesmos. E é por isso que nós estamos aqui.
Então, à luz do capítulo 13, irmãos, a gente vai ver que a vida de louvor contínuo ao Senhor, ou uma vida de adoração contínua a Deus, ela envolve duas dimensões, à luz do que veremos. A primeira é a dinâmica da nossa vida social. Talvez quando a gente pense nas nossas atividades sociais, a gente às vezes pense no que devemos fazer. Mas a palavra de Deus diz que o que é pressuposto para as nossas atividades sociais é um coração adorador, um coração grato a Deus, um coração que o louva. Isso já é uma educação que o Espírito de Deus quer fazer no nosso coração, para que a gente louve a Deus continuamente. A gente não vai ficar cantando a semana inteira. A gente não vai ficar, embora a gente possa ouvir louvor, a gente possa usar a música para isso. Amanhã é segunda-feira, graças a Deus você vai trabalhar. Se você não vai, nós vamos orar para você poder trabalhar. Amanhã você vai ter suas atividades, a tua família vai seguir nas atividades conforme a rotina que Deus colocou para você, mas nessas atividades sociais que você terá, o Espírito de Deus quer dar um coração adorador. E um coração adorador que louva a Deus continuamente nessas atividades sociais, essas atividades, elas precisam ser feitas em perspectiva de adoração e louvor a Deus. É isso que o Espírito de Deus quer ensinar para nós. Mas o Espírito de Deus também quer mostrar que a gente louva a Deus continuamente, ele quer mostrar na palavra, não apenas com as nossas atividades sociais. Quando eu falo atividades sociais, irmãos, é a nossa vida nos relacionamentos, no trabalho e atividades até com as demandas sociais, pode até ser. E a nossa vida de serviço, a nossa vida de serviço. Serviço a Deus no mundo, lá no trabalho, serviço a Deus no trabalho da família, serviço a Deus em trocar a fralda do neném, serviço a Deus em uma mãe amamentar nos primeiros dias. Nós homens não sabemos o que é isso, mas deve ser uma coisa terrível, vi de quem já viu isso dentro de casa, serviço na gestação de um filho, serviço quando você adotou um filho, você tem que educar, na educação do seu filho natural, ou nas tarefas, na louça do domingo que pode estar cheia lá na tua casa daqui umas 3 horas, seja o que for, na vassoura que você vai ter que passar, ou alguém vai passar, ou no boleto que você vai pagar, não paga mais boleto, não sei como é, agora é tudo leitura, digital, no trabalho da faculdade que você tem que fazer, em toda a dinâmica de serviço, no olhar para a pessoa que está ali na rua, nessa rua do lado que a gente tem aqui, que mostram uma pequena demanda social do nosso bairro, seja o que for, meu irmão. A dinâmica de serviço precisa estar atrelada à adoração. Então, a gente pensa em serviço de adoração, principalmente como o pessoal que toca e canta. Os irmãos responsáveis pela adoração. A palavra de Deus está dizendo que eles fazem parte de uma atividade cultica, litúrgica. E também é um serviço. Eu estou aqui pregando e eu quero que este ato de pregar e ensinar a palavra, compartilhar a palavra com vocês, ele se faça acompanhar de um coração adorador e grato a Deus por estar aqui servindo ao Senhor na vida de vocês. Agora, irmãos, isso não é algo que a gente nasce, porque o nosso coração não é um coração que gosta de servir com adoração. Há outros tipos de serviço que não glorificam a Deus. É possível que nós estejamos aqui hoje, amanhã você esteja lá no seu trabalho, e que a gente esteja fazendo as nossas atividades e ela não seja uma atividade de louvor ao Senhor, embora o serviço aconteça. E é este o ponto que o Espírito de Deus quer formar a gente. Para que a gente tenha atividades e a gente diga, não, Senhor, eu vou servir ao Senhor, na minha família, fazendo essa comida. Eu vou servir aquele gerente incrédulo e pecador. Eu sei que eu faço o trabalho diretamente para ele, mas o meu compromisso último no coração é em adoração e louvor ao Senhor. Pode ser que o meu trabalho, esse serviço, eu dê agora e a pessoa pegue e jogue fora, literalmente ou indiretamente, não reconhecendo, zombando. Mas quando a gente faz isso com um coração que louva a Deus continuamente, a gente sabe, Deus, eu fiz, os homens cuspiram na minha cara, mas eu sei que eu fiz para o Senhor. E aí a gente não deixa a raiz de amargura brotar no nosso coração. O Espírito de Deus quer trabalhar isso em nós. Talvez você esteja aqui, eu estou cansado do serviço.
cansado de fazer a mesma coisa. A minha rotina ela é exaustiva. As minhas atividades me sugaram as forças. E talvez você diga, Deus, eu não posso eu sei, eu não estou pedindo para o Senhor trocar as minhas atividades e nem diminuí-las. Também não quero mais. Mas o ponto para você orar hoje é, Deus, eu não quero pedir para o Senhor diminuir nem trocar. O que eu preciso é que o Senhor coloque louvor. O que eu preciso é que haja adoração. O sentido, irmãos, do serviço que glorifica ao Senhor continuamente é a gente saber que a gente faz para o Senhor e a gente está fazendo isso em louvor e adoração a Ele. Mas há uma segunda dinâmica, dimensão dessa vida de louvor contínuo. É a oferta de louvor, como ele trabalha nas partes mais finais do capítulo 13. Então, nós vamos ver esse primeiro aspecto hoje. A dinâmica da vida social que é caracterizada por essa vida de serviço em louvor e adoração ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 13, diz assim: Seja constante no amor seja constante o amor fraternal. Uma primeira dinâmica, uma primeira dimensão dessa vida de adoração, nessa vida social de louvor e adoração e serviço ao Senhor. O amor fraternal, não está falando do nosso amor a Deus, só que a gente sabe, à luz da palavra de Deus, que o nosso amor ao nosso próximo, na perspectiva cristã, só é possível porque a gente recebeu aquilo que está em Romanos capítulo 5. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito no nosso coração. Então a gente ama ao Senhor, a gente recebeu o amor de Deus e quando a gente vai responder ao amor que nós recebemos de Deus, esse amor, na ida para Ele, alcança o nosso próximo. O nosso próximo é o nosso irmão de sangue, o nosso irmão na fé e um extremo, o nosso inimigo. Por isso que por que é que a gente pode amar o nosso irmão na igreja, o nosso irmão de sangue, na família, eu estou usando irmão, mas todos os nossos relacionamentos, e amar até aquele que não nos ama, porque o amor de Deus foi dado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém ama a parte da cruz, a parte de Cristo, a parte do Espírito Santo. Deus é amor, disse João, na sua primeira carta. A essência do caráter dele é amor, e se nós amamos é porque recebemos esse amor. A gente não pode se orgulhar desse amor, mas a fonte desse amor é o Senhor, e a nós nos cabe clamar, Deus, esse amor foi derramado, eu preciso que ele esteja aqui, porque eu quero devolvê-lo em adoração ao Senhor, mas nessa devolutiva ao Senhor, eu quero que esse amor alcance o meu próximo. O que o autor de Hebreus está dizendo é que, e tendo isso como pressuposto, que esse amor que a gente recebeu de Deus e a gente devolve a Ele em adoração, ele precisa, no trato com o irmão, ele precisa ser constante. E aí eu queria pensar esse pontinho. Um amor de Deus constante. O que é que Deus quer trabalhar em mim e em você nessa manhã? Um amor constante, a constância no amor fraternal. Que ele é pontual e que a gente ama hoje, com certeza, irmãos. Puxa, sei lá, a gente tem períodos, episódios na nossa vida em que a gente ama o Senhor, beleza, e a gente ama o nosso irmão, tranquilo, mas a questão é a constância. O amor de Deus é o único que é capaz de fazer a gente ser constante no amor para o nosso irmão. E aí eu queria me apoiar nas ideias, subir no ombro do C.S. Lewis, quando ele escreve sobre os amores, e ele diz uma coisa muito bonita, que o amor de Deus, ele nos dá condições de amar o que não é amável. E é por isso, irmãos, que a gente precisa fazer disso objeto da nossa oração. Senhor, eu não quero amar, eu preciso ser constante no amor. Há momentos em que as circunstâncias não contribuem para que o amor de Deus seja constante. Há momentos em que a gente é desafiado a trocar o amor de Deus pelo ódio, a trocar o amor de Deus pelo ressentimento, a trocar o amor de Deus pela amargura, a trocar o amor de Deus pela ira pecaminosa, que não é a reação de um coração santo. E o que o Senhor deseja é que o nosso amor ao nosso irmão seja constante. Mas o nosso amor não é nosso, é o amor de Deus. Você não precisa do meu amor. E nem tampouco da minha empatia à parte do amor de Deus.
ela vai trazer um convívio legal. Mas o Evangelho coloca relacionamentos mais profundos. Por isso, meus irmãos, a gente precisa jogar limpo. É o momento de você chegar a perguntar para o seu melhor amigo e dizer assim, o meu amor por você é constante? Maridos, perguntam para as mulheres. Mulheres também perguntam para os maridos. Amigos, a gente precisa se exortar mutuamente. Que bom que nós estamos numa igreja pequena que a gente se conhece. E vocês conhecem as fragilidades uns dos outros. Pergunte para o teu amigo. Agora seja honesto para responder, para ouvir a resposta. E seja corajoso para falar. Não fale com ira, nem com briga. Fale, irmão, eu te amo. E eu quero orar com você. Você precisa crescer nessa área. Irmãos, isso é para isso que nós vivemos em família. Para que a gente se exorte mutuamente. E a gente não olhe para o outro pegando no pé. Ei, irmão, qual é? Pegando no meu pé? Não, obrigado. Obrigado, porque você está vendo fraquezas em mim que eu talvez não esteja conseguindo identificar. Ou estou conseguindo identificar, mas eu achei que não reverberava tanto. Às vezes reverbera, irmãos. É o momento de você olhar para os seus amigos, irmãos em Cristo, porque nós temos essa liberdade do amor de Deus no nosso meio e a gente poder dizer, como é o amor de Deus na minha vida por você? Não é tão constante assim. Então a gente precisa orar sobre isso, porque Deus tem poder para aperfeiçoar a obra do Filho dele na nossa vida. Mas uma segunda coisa está no versículo 2, a gente vai seguindo aqui. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Uma outra maneira de a gente louvar a Deus continuamente na dinâmica da vida social em serviço é a prática da hospitalidade. Para nós, a gente precisa fazer uma distinção do contexto. Naquela época, praticar a hospitalidade era um ato fundamental, porque não tinha a rede hoteleira que a gente tem, não tinha a estrutura de transporte que a gente tem, nem estradas como a gente conhece hoje. O mundo antigo era diferente. Então, se não tinha essa estrutura, a chance de você ser lesado numa viagem e você não ter onde ficar e se hospedar ou se instalar num lugar não apropriado e você ser roubado, você ser violentado, você ser assediado, você ser assaltado, você ser, enfim, sofrer mal físico e até nos teus bens é muito grande. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender que naquela época era muito mais urgente. As pessoas em trânsito precisavam de hospitalidade. Mas, independentemente disso, o ponto aqui, meus irmãos, é que quando você recebe alguém da fé, você está, em primeiro lugar, oferecendo comunhão. E aí, irmãos, isso aqui precisa reformar a nossa ideia de convívio. É muito bom a gente ter convívio, mas o convívio, irmãos, tem que se girar em torno da comunhão, e comunhão é o que é comum entre nós, e o que precisa, em primeiro lugar, ser comum entre nós, é Cristo. Eu não estou dizendo que a gente se reúne para falar de Jesus o tempo todo. A gente se reúne para comer, a gente se reúne para dar risada, a gente se reúne para jogar bola, a gente se reúne para um monte de coisa e outras atividades sociais. Mas a gente sabe que todas essas atividades que a gente tem, elas precisam ser permeadas, porque eu estou dando Jesus e eu também quero receber Jesus. É muito triste quando a gente pode ter atividades que não giram... Obrigado, Léo. Atividades, nem sei se você não queria que eu falasse, mas acho que ele veio todo escondidinho, aí eu já falei. Atividades, irmãos, que a gente não... em que a gente se reúne, mas Cristo passou longe. A gente sai vazio. E aí a gente não manifesta o primeiro ponto, o amor fraternal constante. Quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente tem atividades. E a nossa vida gira em torno do que é comum, Cristo Jesus. Praticar a hospitalidade, irmãos, é uma maneira de oferecer comunhão e desenvolver amizades saudáveis. Amizades cristocêntricas. Por isso, a gente precisa pensar por que é que a gente, às vezes, vai se gastar em receber alguém? Ou por que é que eu vou ser recebido por alguém?
Porque a gente precisa permitir que o Espírito de Deus fortaleça os nossos laços de amor, no amor de Deus. E as nossas amizades sejam amizades espirituais, intencionalmente espirituais. Convívio a gente tem, irmãos, mas nem sempre a gente tem convívio com essas amizades intencionalmente espirituais. Me preocupa se a gente entupir a igreja de atividades e programas e a gente se configurar como um clube. Não tem sentido. Porque clube passa. Clube a gente troca. A gente vai passando as fases da vida, a gente vai procurando. Agora, nessa fase, a fonte é mais adequada para mim. Depois, passou a outra fase, eu vou procurar uma igreja que tem um nicho melhor para mim. Se eu estou solteiro, vou procurar uma igreja com um nicho de solteiros. Se eu estou com casado sem filhos, eu vou procurar uma igreja de casados sem filhos. E se eu estou agora numa fase que os filhos foram embora de casa, eu vou procurar uma igreja que tenha esse nicho. E o reino de Deus diz, irmãos, que ele é composto de crianças, jovens e velhos. E no reino de Deus, onde o Espírito de Deus está, na última hora, né, lembra da promessa de Joel 2? Diz que o jovem, ele tem visão e o velho sonha. E o servo e a serva também profetiza. A palavra e o evangelho está em todos. E é possível, no reino de Deus, um solteiro ser muito amigo de uma pessoa que é casada. Acho que ontem, posso dizer que eu tive um pouquinho dessa experiência, tivemos um pequeno grupo das mulheres em casa, a coisa se estendeu, e dois velhinhos casados conversando com duas solteiras, e achando que pagando de adolescente, e vamos ser da galera. O ponto não é fazer uma coisa falsa e mentirosa, a questão é porque, olha, o que nós temos aqui é Jesus, e o que é que nós buscamos é Cristo Jesus, e aí a intimidade acontece, com pessoas de diferentes idades. A gente precisa entender que o mundo na nossa cidade está todinho segmentado, e às vezes a gente quer segmentar o reino de Deus, e o reino de Deus não é segmentado não, meus irmãos. Então vamos banir do nosso meio essa perspectiva de clube. E vamos olhar as pessoas que o Senhor nos juntou aqui, ó. E se você está aqui, é diretamente para você ou para mim. Mas eu sou o único criança, jovem, velho, solteiro, casado, com filho, sem filho. Pode parar com isso, você faz parte do reino de Deus, você é membro do corpo de Cristo, e esse é isso que importa. Então, viva a família, do jeito que Deus nos configurou. Vamos viver família. E vamos praticar a hospitalidade, oferecendo comunhão, recebendo comunhão e crescendo na amizade intencionalmente e espiritual que gira em torno de Cristo Jesus. Isso é culto. Isso é louvar a Deus continuamente. A gente precisa crescer nisso. Que bom, irmãos, eu fico feliz, eu sonho com isso. Quero cada vez mais fazer isso. E Deus vai aperfeiçoar, porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Terceira maneira, lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Outra maneira de serviço em louvor contínuo ao Senhor, lembrança dos encarcerados, lembrança das pessoas que sofrem maus tratos. A gente tem vários contextos aqui, está aqui o Willy. A gente tem irmãos que, na fé, não em primeiro lugar, porque é mais importante, mas tem que pesar no nosso coração, irmãos da fé que estão presos no mundo, impedidos de ter essa liberdade que nós temos agora. Nós também precisamos olhar pessoas nas demandas sociais que estão aqui encarceradas. Eu tive a experiência do ano passado de trabalhar, conhecer, ser uma poeira num projeto que levava um projeto de inclusão para mulheres encarceradas. E é muito interessante, porque uma dessas mulheres, uma jovem mãe, solteira, de 22 anos no máximo, ela foi recuperada por meio desse projeto, ela recebeu formação tecnológica, letramento para leitura e produção de texto, a universidade atua lá, e ela foi recuperada, veio estagiar na universidade, e quando a universidade não ia mais precisar do serviço dela, o contrato estava para se encerrar, ela foi parar a notícia onde? No meu departamento, e quem tinha o poder de contratar? Eu. E eu falei, meu Deus, meu chefe falou,
a decisão é sua. O que você quiser, se você disser não para ela, é não, aí ela volta para a cadeia, ou ela ia trabalhar de tornozeleira. Ou eu falei, Senhor, o que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu conversei com ela e falei, eu vou ficar com você. Você vai ser funcionária. E aí uma coisa interessante, irmãos, é que ela não falava. Ela não fala. E aí eu falei, não vou falar o nome dela, eu falei, fulana, fala comigo um pouco da sua vida. Ela não tem coragem de levantar os olhos e eu me encarar. Eu falei, por que você não falava? Ela falou, eu aprendi a não falar. Eu não podia falar. Se você falar, você apanha. 3 anos assim, você vira bicho. E não falava nem das alegrias, nem da história, nem dos medos. Tanto é que quando ela teve essa reinserção social, ela não conseguiu se adequar e teve uma crise de depressão muito forte, com risco de ter abandono do emprego. E aí todo mundo me cobrou, você foi investir, olha aí, agora está sem funcionário. Aí eu falei, você precisa falar. Eu falei, agora não é o chefe que está falando, é o pastor, teu irmão em Cristo. Porque eu descobri que ela cresceu na igreja. Eu falei, por favor, abre teu coração para mim, eu preciso saber como te ajudar. Aí ela disse, ore por mim, para Deus curar meu coração. As marcas ficaram muito grandes. Ela é um expoente de uma realidade. Hoje ela está bem. Eu já passei na vida dela, e ela diz, sou grata eternamente a Deus na sua vida, porque você me deu essa chance de eu estar aqui, estou fazendo faculdade, tirei a tornozeleira, recebi, não sei quando você não precisa ser, ela não é mais encarcerada, não é mais uma pessoa que saiu, não é uma pessoa que está presa, ela tem liberdade, e ela está inserida socialmente, e acima de tudo, ela é crente, está servindo Jesus. E tem 2 crianças para cuidar, solteira, e eu oro a Deus para que a igreja dela a acolha, para que a igreja dela seja parceira na vida dela. Mas eu estou compartilhando um exemplo, irmãos, de uma realidade de mulheres e crianças e adolescentes que estão presos e que, eu lembro quando eu fazia seminário, a gente fazia estágio hoje Fundação Casa, na época era FEBEM. São realidades difíceis que a gente precisa de uma coalizão de profissionais ali, mas, acima de tudo, a gente sabe que o Evangelho dá conta da realidade que a gente encontra. E nós estamos nessa cidade, irmãos, que com certeza tem um pouquinho dessa demanda. E aí eu pergunto se hoje a gente não pode orar a Deus, o Senhor quer que a gente te louve servindo a Deus nessas pessoas que estão presas? Eu não queria que isso fosse um peso. Eu não queria que a gente saísse daqui, meu Deus, vamos lá, onde é que tem a primeira prisão perto da minha casa, deixa eu procurar um preso para louvar a Deus. Não é isso, irmãos, mas é estar sensível. O Senhor quer nos usar, nós estamos aqui. Se o Senhor quer que a gente te louve servindo essas pessoas, nós estamos aqui. Se o Senhor não quer, levanta pessoas que precisam te louvar lá. Louvar com esse serviço. É lógico que a gente não vai dar conta de todas as demandas, nós somos pequenos. Mas algumas dessas coisas precisam estar no radar, seja no fazer ou na oração. Deus levanta missionários. Deus levanta missionários quando a igreja ora. Precisamos orar, irmãos, sobre isso. A gente entende que o Espírito de Deus também quer que a gente louve ao Senhor. Versículo 4, quando a gente valoriza e honra o matrimônio, digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A gente louva a Deus quando a gente exerce sexualidade que Deus nos deu, que é bonita e bela no contexto que Ele colocou. Só que o ponto, irmãos, não é a gente ser moralista, o ponto é que o mundo que a gente vive, ele diz, exerça a sexualidade fora do casamento, seja para o solteiro ou para o casado. E a palavra de Deus está dizendo não. Toda essa potência sexual que Deus nos deu na criação, ela floresce no contexto do casamento, honra o casamento. Irmãos, a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer nisso, de que o casamento é bênção, é uma invenção que Deus deu para nós como um presente, para que o sexo, que é um presente da criação, ele seja desfrutado da melhor maneira. Então, se você está solteiro, peça a Deus, e você não tem o dom do celibato, Senhor, eu peço ao Senhor, eu quero honrar o casamento. Se você está casado, nós estamos casados, não vamos olhar, meu Deus, vamos vigiar, lógico que sim, porque o tentador quer nos tirar disso.
Ele quer oferecer caminhos da perversão, só que Deus não nos criou para a perversão, casados ou solteiros. Deus nos criou para o sexo, dentro do plano dele. Isso é maravilhoso. O autor está dizendo, olha, se lá naquela época que eles tinham uma sociedade libertina, hoje no mundo pós-cristão, judaico-cristão que nós vivemos, a gente está, não sei se está equiparado a lá, mas a gente está vivendo assim. Então, casamento hoje virou coisa do passado, não precisa. Só que a gente precisa olhar, se você não tem o dom do celibato, que é uma coisa que você vai exercer, não exercer sua sexualidade, mas também em louvor ao Senhor, e é possível fazer isso, e Deus vocaciona pessoas para isso, mas não negue sua sexualidade. Não negue, porque é um presente que Deus nos deu. Primeira coisa, agora a gente precisa encarar isso dizendo, bom, dos instintos é o mais forte. Dos instintos que Deus nos deu, ele é o mais forte. O que é que a gente precisa fazer? Senhor, eu preciso honrar o casamento com ele. Na nossa sociedade, para casar hoje, você precisa ter doutorado. Não, só vou casar quando a aposentadoria do meu neto estiver garantida. Então, a gente quer garantias financeiras a priori. Na cidade de São Paulo, eu caí nessa. Eu casei, podia ter casado com... Não, eu quero ter a casa na praia, a garantia, o emprego, não sei o que lá, tudo. Aí eu vou tirar a mulher, se é homem, eu vou tirar a mulher da casa do pai, tarará, e a gente vai construir a vida juntos. Irmãos, você precisa de Deus para edificar o seu lar, e você precisa de força e ânimo para trabalhar. Então, os homens, vamos lá, a gente precisa trabalhar. É isso que Deus vai fazer. Senhor, fortalece meu braço, que eu quero trabalhar. Se eu vou ganhar pouco, se eu vou ganhar muito, eu quero que o que o Senhor trouxer venha próspero. Porque o que a mulher precisa de um homem que vai trabalhar, e o marido precisa de uma mulher que esteja ali em completude, em complementaridade com aquele homem. Dizendo, é assim, é no pouco, vamos embora. É no muito, vamos vigiar. E vamos ter sabedoria para administrar. Mas na nossa sociedade, não. Joga o casamento para depois. Joga o casamento para mais tarde. Arruma todos os alicerces da vida e depois você vive o casamento. Avalie isso. Se você está nessa, avalie isso diante de Deus. Senhor, eu quero que isso aqui te tire dessa estabilidade. Porque você precisa do Senhor para casar. E aí, meus irmãos, a gente precisa honrar o casamento. Porque é uma invenção que Deus fez, Ele fez, nos deu de presente para Ele administrar na nossa vida. Você que está casado, e eu me coloco nessa com você, vamos ouvir, rever o inventor do casamento? Rodou a quilometragem? Para. E vamos dizer, Deus, eu quero voltar às bases. Meu casamento precisa voltar às bases. Meu casamento precisa voltar ao livro dos começos. A gente precisa lembrar de Gênesis. No princípio, o Senhor. E aí a gente olhar a consumação. O Deus que criou, é Ele que consuma. Vamos honrar o casamento. O Senhor que inventou, Ele nos deu de presente. É dele. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? É incrível como o autor de Hebreus está lidando com várias demandas da nossa vida de serviço. Ele está dizendo, olha, você adora a Deus continuamente, permitindo que o Espírito de Deus tire o coração avarento. E um coração avarento, eu vou trocar uma palavra que a gente não usa mais, é o perigo da materialidade. Cidade de São Paulo, aqui nos Jardins, classe média. Aí, isso aqui é de Deus, é Deus falando. Ah, não, deixa eu pensar. Não, é para você. É para mim, é para todos nós aqui, irmãos. É para todos nós. Quem vive nessa cidade é bombardeado com o ídolo do materialismo. E não é que eu quero ter muito, é em termos de segurança. É em termos de segurança e descanso. Não, eu vou estar feliz quando eu preciso ter aqui minimamente uma garantia, eu preciso ter, e eu não estou dizendo que Deus não nos dê sabedoria para a administração financeira, a administração do orçamento, a gente estaria dando um tiro no pé porque a gente contratou um serviço desse para a igreja este ano.
Mas, irmãos, independentemente disso, a palavra de Deus está dizendo, seja contente com o que você tem. E esse é um primeiro ponto que o mundo que a gente vive sempre vai dizer para você, você tem pouco, você precisa de mais. E ele sempre vai trazer isso com pessoas e padrões à nossa volta, e aí eu volto para as redes sociais, porque você vai ver isso lá, e indiretamente a gente sempre vai olhar para essas coisas e a gente vai ser desafiado a dizer, eu não estou feliz com aquilo que eu tenho. Quando, na verdade, a gente precisa entender que tem coisas, irmãos, que talvez não vai acontecer para você. E se Deus dissesse para você assim, ó, você nunca vai ter sei lá, não vou falar. Não vai ter. Para você, você não vai ter. Você vai ser assim. Vai ser assim. Você vai viver no pouco. Mas não, você vai viver pouco com prosperidade, porque eu vou estar ali. Eu que trago pouco para você. E se Deus dissesse isso para você? E se Deus dissesse para você assim, você vai ter muito, mas a sua prosperidade não é isso? Será que a gente pode olhar para aquele que tem pouco, menos do seu padrão, e aí você pode dizer, Deus, ele é próspero, porque Cristo está nele. Ele não tem o que eu tenho. E não se sentir culpado por ter. Porque o sentir culpado também diz que as coisas estão fora do coração. Está tudo, as coisas não estão centralizadas em Deus. E por outro lado, quando a gente sabe que tem pouco, a gente olhar e dizer, Deus, obrigado, porque eu estou na medida que o Senhor preparou para mim. E te louvo, porque o Senhor preparou outra medida para o meu irmão. E eu me contento. Se o Senhor quiser dar mais, amém. Se o Senhor não quiser, tranquilo. O que eu preciso é ter as necessidades supridas pela tua mão. Irmãos, há uma tendência de padronizar as coisas, né? Padrão do corpo, padrão de beleza, padrão de casa, padrão de roupa, padrão de não sei o quê, padrão. E toda vez que a gente está fora do padrão, parece que a gente tende a ser desafiado na questão do materialismo e atrelar o nosso contentamento. Quando o autor, a palavra de Deus, não apenas aqui, mas como um todo, está dizendo, confie em Deus com relação ao que você tem, com relação ao que o Senhor quer que você tenha. Contentamento é uma questão de postura, uma questão de entendimento na palavra. E ele está sempre atrelado, irmãos, ao caráter de Deus, à nossa satisfação em Deus em primeiro lugar. Deus, eu sei que comigo é pouco, mas eu sei que antes de eu entender que é pouco ou muito, o meu contentamento está no Senhor. Há momentos na vida cristã em que Deus pode dar muito, mas o que Ele quer é que o nosso contentamento esteja nele. E há momentos em que a gente vai ter pouco, mas o que Ele quer é que o nosso contentamento esteja nele. E eu vou dizer, irmãos, quando um crente passa pelo pouco e muito, pela escassez e da abundância, lida com os extremos, tendo alegria e contentamento no caráter de Deus, ele se passou pela escassez e teve abundância, ele aprendeu a lição e disse, se o Senhor quiser tirar, eu não tenho problema, vou passar de novo. O que eu não quero perder? Contentamento no Senhor. É aí que está o temor. É aí que está o louvor. Não, Deus. Não. Passar a escassez sem contentamento no Senhor, eu não quero mais. As marcas de pecado foram grandes. Pode mandar, pode tirar. Pode tirar, mas sem ter um coração que diz como Jó, bendirei o Senhor, não. O que Deus quer formar na gente hoje para louvor, irmãos, é esse coração que diz, pode tirar. Eu já vi a tua mão tirar. E eu já vi a tua mão trazer. Mas o que eu mais gostei é que eu olhei o tirar e o trazer, bendizendo o nome do Senhor. Se você viu a mão de Deus tirar e não viu isso com contentamento em Deus, o coração fica amargo. E se você tem e não está com contentamento em Deus, a gente fica fugindo de prova. Ai, não, Deus, nem quero saber, não vou orar, não quero que Deus venha com prova, porque eu passar por essa situação de escassez de novo, não vem pesando a tua mão sobre mim, eu vou fugir dele, eu não quero que ele me persiga, sai, não quero ouvir falar de prova e tribulação. Irmãos, Deus, se o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar. Agora, sem o Senhor, não. Se Deus te deixou ver a falta e a escassez, põe teu coração nele. E se você tem muito, não tenha medo. Se Deus quiser tirar, Ele tira, e Ele tira, mas Ele não vai deixar o nosso coração sucumbir. A gente precisa permitir que Deus, tendo ou não tendo, a gente louve o Senhor por Ele. Cuidado com o materialismo. E
Vou até mais alguns versículos e a gente para. Na semana que vem a gente termina. Versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está dizendo aqui para a gente lembrar daqueles que trouxeram, como o Evangelho chegou a nós. Líderes, irmãos, vêm e vão. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Mas que bom que o autor diz assim, olha, é Jesus, é em Jesus, líderes foram trazidos por Deus e foram tirados por Ele na tua vida. Na minha vida também. Mas, a despeito de todas as coisas, das pessoas que vieram, que foram levadas, Jesus, a nossa confiança está em Jesus e é a Ele que a gente segue. Então, essa estabilidade de Cristo, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e será para sempre. Talvez você esteja aqui dizendo, meu Deus, eu não quero me lembrar daquela liderança. O que o Senhor está querendo dizer é que a gente se lembre, talvez, de lideranças que talvez você viveu, espero que você não esteja vivendo hoje aqui, mas que você viveu e você possa olhar com gratidão e dizer, Deus, eu te louvo pela estabilidade de Cristo, porque é nele que eu confio. E até a instabilidade ou qualquer outra coisa, o pecado dos homens, me fizeram olhar mais para a estabilidade de Cristo. Essa é uma experiência que Deus permite que o seu povo passe. Portanto, irmãos, lembre-se daqueles que semearam o Evangelho na sua família. Agradeça a Deus por eles. Talvez você olhe hoje dizendo, meu Deus, mas foi tão pouco que eu ouvi perto do que eu tenho. Mas aquela pequena semente deu fruto. O Espírito regou. O Espírito trabalhou dentro de você. Houve salvação, teve conversão, libertação na tua vida. Agradeça a Deus por isso. E que você seja instrumento de semeadura do Evangelho na vida de pessoas. E por fim, o autor vai dizer, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter coração confirmado com a graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ele está dizendo, olha, uma maneira, para a gente encerrar, uma maneira da gente manter a nossa vida de adoração continuamente, louvor ao Senhor, é não siga a doutrina errada. Seja firme na palavra. Tenha firmeza no Evangelho. Saiba discernir as coisas. É pela graça de Deus e não por regras humanas que o coração do homem é confirmado no Evangelho. As regras humanas, elas ultrapassam, elas suplantam o Evangelho. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus, ela confirma o Evangelho na vida do homem. E é disso que nós precisamos. E hoje a gente vê um monte de bombardeio de doutrinas que mostram coisas em nome do Evangelho. E a gente precisa dizer, peraí. A gente precisa do Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho que não precisa de nada para ser acrescentado. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar, eu quero lembrar você, que antes de você ter uma teologia, você tem a Bíblia. Nós estamos correndo o risco na nossa geração de termos uma teologia que é boa, mas sem Bíblia. Mais do que a Bíblia. Eu morro por essa teologia e não morre pela palavra de Deus. Isso é um perigo da nossa geração. Um orgulho horroroso. Eu estou feliz, porque na minha igreja a gente tem teologia A, B, C e D. Irmãos, Jesus não fundou uma teologia. A teologia é coisa dos homens. Jesus deixou a palavra para nós e sabedoria e iluminação do Espírito para a gente trabalhar essa palavra e compor, logicamente, doutrina. Mas o que a gente precisa fazer hoje é ter discernimento e dizer, Senhor, obrigado pela palavra. Eu não sei se eu sou... Quais são as nomenclaturas teológicas que a gente tem na nossa geração? Pentecostal, neopentecostal, neocalvinista, calvinista, arminiano, cessacionista, continuista. Me ajude aí. Já foram 8. Deve ter mais umas... São nomes que têm o seu lugar na academia, mas tem algo que tem que nos definir em primeiro lugar. Eu quero ser um cristão bíblico. Quero ser um cristão que morre pelo Evangelho de Jesus.
E eu sei que nesse ponto da fé, isso aqui é inegociável, eu não tenho outro mediador. Por causa de teologias e de uma estética religiosa, tem gente migrando no reino de migrando por coisas e abrindo mão de coisas essenciais da fé. Eu já fui muito dessa vibe, agora eu quero ir para uma reação no outro extremo, e agora eu procuro uma estética litúrgica que me reflita mais ao período medieval, por exemplo. Meus irmãos, e aí nessa a gente vai trocando e indiretamente e sutilmente negociando coisas que são inegociáveis. Quando que a gente precisa dizer, Senhor, eu não estou atrás de um culto pentecostal, não estou atrás de um culto neopentecostal, de um culto, eu quero um culto que te louve. Se o povo vai dar glória alto, se o povo bate palma, se não bate palma, se tem órgão, se tem tambor, sei lá, se tem... Não sei, se eu estou na tribo indígena, se o povo está com um adereço diferente, se é numa cultura, se é lá na África que o povo é mais soltinho para dançar. Não tem problema. A questão, Senhor, o que eu quero é um culto que te glorifique. E eu quero aprender a adorar o Senhor, seja no silêncio, ou seja, numa coisa mais fluida, mas o que eu quero é um culto dirigido pelo Senhor, centralizado em Cristo, em que a palavra tenha primazia. E aí, irmãos, a gente vai tendo discernimento para dizer, olha, isso aqui está bem naquela estética, mas o que me preocupa é porque eu vi um perigo de erro doutrinário ali. Aqui tem é chamado do culto em que o Espírito dirige, mas me preocupa, porque feriu um princípio da palavra lá. E aí a gente vai tendo discernimento para ver a diversidade do reino de Deus, mas a unidade da fé. E a unidade da fé, irmãos, é algo que é um núcleo duro e imexível. É isso que o autor está dizendo. Conheça a unidade da fé. Fique firme nela. Há momentos em que a gente vai dizer... Isso daí é fogo estranho. Isso aí é perigoso. Isso daí é sutil. Isso daí tem uma roupagem de que pode trazer força. O poder está nisso daí, quando na verdade não precisa de muita coisa. Então, meus irmãos, a gente cresce em louvor e adoração a Deus tendo discernimento doutrinário. Firmeza doutrinária. Isso não é prerrogativa de quem estudou teologia, isso não é prerrogativa de pessoas que estudaram, isso é prerrogativa de crente. Pode ser um crente iletrado em termos de letramento e alfabetização, mas pode ser um crente que conhece a palavra. Conhece a palavra, está firmado no Evangelho para dizer, isso é perigoso, Deus não está nisso. Então saiba o que você crê. Conheça o Evangelho, porque assim a gente vai louvar a Deus continuamente. Não vamos aceitando tudo, não, mas também não vamos sendo... inquisitores da fé em nome do orgulho. Jesus disse que a igreja de Éfeso caiu nesse pecado e disse, vocês caíram da minha mão, vocês precisam voltar a amar. Ter firmeza doutrinária não significa ser um orgulhoso para o debate, que é alguma coisa que a gente vê na nossa geração. É o debate pelo debate e não promoção de saúde no reino de Deus. Tem mais coisa, mas, assim, dá vontade de falar, chega, né, pastor? Chega, pastor de Hebreus aqui. Tá bom, Deus já aparou muita coisa na nossa vida. E eu confesso a vocês que eu não tinha pensado que tudo isso faz parte de uma vida de adoração. Mas o Espírito de Deus quer fazer isso. Um amor constante. Igreja que não é clube, mas pratica hospitalidade oferecendo comunhão. E amizades intencionalmente cristãs e espirituais. Lembrar dos encarcerados, os irmãos da fé que estão sofrendo no mundo, e os encarcerados no mundo, na nossa cidade, no nosso estado. Pessoas que, vocês sabem dessa triste estatística, que muitas pessoas que estão encarceradas cresceram na igreja. Então a gente vira o exemplo, a experiência que eu compartilhei com vocês hoje. Isso para ser alvo da nossa oração e dizer, meu Deus, tem muito filho de crente na prisão. Que em algum momento houve uma ruptura ou alguma coisa aconteceu. Orar por isso e pensar, como que isso, o Senhor pode alcançar essas pessoas? Honrar o casamento. Senhor, o Senhor nos deu sexualidade, ajuda-nos. Prepara o casamento. Ajuda-nos a permanecer no casamento. A gente quer te louvar no casamento. Cuidado com a materialidade e a avareza.
Se Deus deu e Deus tirou, vamos pedir, Senhor, eu quero estar contente com o que o Senhor quer que eu tenha para esse momento da vida. Lembre-se de quem semeou o evangelho na tua vida. Agradeça a Deus por eles. Mas ele cuspiu no prato que ele pregou. Tudo bem. Desviou. Não tem problema. Senhor, eu te agradeço. Porque foi o evangelho lido. E o teu Espírito usou aquela leitura para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seja um crente firmado na palavra. E tenha discernimento das doutrinas e regras dos homens que ultrapassam e suplantam a obra de Cristo. É só do Evangelho da Graça que a gente precisa. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar continuamente. Nós queremos te adorar continuamente. Nós queremos, Senhor Deus, uma vida que glorifica a obra de Jesus naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, por uma palavra viva. Palavra, Senhor Deus, viva, eficaz, que não volta para o Senhor vazia, que faz o que o Senhor deseja e prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Senhor, aqui estamos nós, clamando por um culto contínuo, clamando por uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, em contexto que a gente não sabe nem definir, que é esse que estamos vivendo. Ó Deus, como oramos no início, qual é o saldo que tudo isso tem deixado dentro de nós? Não permita que isso roube o louvor contínuo, a adoração verdadeira. Muito pelo contrário, Senhor, a nossa oração é que o Teu Espírito nos faça verdadeiros adoradores, que andam no caminho que é Cristo, que em todo tempo, em todo lugar, na vida de serviço, fazem o serviço em adoração ao Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de usufruirmos as bênçãos que o Senhor nos tem dado no trabalho, na família, no casamento, longe de um coração adorador. Livra-nos de exercer ministério no corpo de Cristo, na igreja, no reino de Deus, livre de um coração adorador. Livra-nos, Senhor Deus, de termos um coração, Senhor Deus, que chega, Senhor Deus, a questionar a alegria de te servir, de te adorar naquele serviço. Ó Deus, Tu és o fundamento, a razão do nosso fazer. Tu és o fundamento, o motivo do nosso fazer. E se não é, nós pedimos ao Senhor, seja. Converte o nosso coração, para que o Senhor seja o motivo do nosso fazer, Deus. Nós precisamos disso hoje, nós não queremos um novo serviço. Também não queremos abandonar o serviço, não queremos jogar fora as bênçãos que o Senhor nos deu na família, nos estudos, nos bens materiais, nos dons, habilidades, talentos, ministérios. São coisas maravilhosas, bonitas, não são fim em si mesmos, Deus, mas o que nós pedimos ao Senhor é seja o motivo do fazer. Seja o motivo do nosso fazer, Deus. E isso vai redundar em louvor para a Tua glória. Em louvor contínuo, em culto contínuo, no fervor, no poder do Espírito. Aviva a Tua obra, Senhor Deus, na nossa vida. Aviva a Tua obra nesta igreja, Senhor. Aviva a Tua obra nos casamentos. Aviva a Tua obra nas famílias. Na vida dos solteiros, que haja solitude. Que haja crescimento na comunhão com o Senhor. Que haja, Senhor Deus, percepção aguçada da Tua vontade, que haja, Senhor, crescimento no fruto do Espírito, Senhor Deus, na dependência da graça de Deus para suportar a solidão, para suportar a pressão, para suportar as demandas da carne, Senhor Deus, para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, nós somos fracos e precisamos do Teu poder. Queremos vigiar e orar para não cair na tentação. Livra-nos de cair na tentação, Senhor. Segura nas nossas mãos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Glorifica a obra do Teu Filho em cada um de nós. É a nossa oração no nome dEle. Amém.